O Dr. José de Oliveira Júnior, um conhecido, ele escreveu um livro a respeito das misérias da corrupção. Porque às vezes nós tratamos da corrupção a respeito, principalmente nessa questão dos partidos políticos, dos grandes reflexos que candidatos desonestos acabam desviando dessas verbas públicas e acaba esticando esse desvio até a população e faltando para a população. Só que tem um outro aspecto também que eu gostaria de salientar aqui, que é o aspecto do eleitor, do cidadão. Por quê? Às vezes nós tratamos das grandes corrupções. O candidato, o político tal, o deputado tal, o senador tal, tal pessoa desviou milhões, desviou bilhões, tanto dinheiro desviado. Só que eu acredito assim, são as pequenas corrupções que chegam às grandes corrupções. Quem pratica corrupção hoje pode ter uma grande chance de um dia ser eleito e praticar grandes corrupções. Então o cidadão, às vezes, ele critica muito as pessoas de desviarem milhões e bilhões, mas a pessoa que, por exemplo, aceita um frango assado para votar num vereador, isso daí já é corrupção. Você está vendendo seu direito a voto e nem olhando a qualidade do candidato que você está votando. Se você troca o seu voto por uma questão, por uma cesta básica, ou por dinheiro, não sei, R$ 50, não sei se isso acontece, eu espero que não. Mas, às vezes, pode ser que você troque o seu voto. Ou até mesmo, se você é um cidadão e você tem algum parente, alguma pessoa que trabalhe na administração pública e você acaba recebendo privilégios dessa pessoa, isso já é corrupção. Então são essas pequenas corrupções que abrem brechas para grandes corrupções. Então eu acho que também existe esse aspecto do cidadão que pratica pequenas corrupções, porque esse cidadão, ele jamais pode criticar todos aqueles outros por praticar corrupção, porque ele também pratica. Outro aspecto é que, e aqui eu deixo uma pergunta já para o senhor, pastor, a respeito dessa corrupção. Essa corrupção, algumas pessoas entendem que ela vem de aspectos patológicos, alguns entendem que essa corrupção ela vem de momento, por exemplo, o momento faz a corrupção. A pessoa tem a oportunidade, ela vai roubar, ela vai desviar recursos públicos, e existem algumas pessoas que dizem que é o contexto familiar e social que faz essa interferência. Eu gostaria do senhor para falar a respeito da questão da personalidade, o que o senhor acha a respeito disso, se é o momento, se é a criação familiar, o que interfere nessa questão da corrupção. Eu, na minha opinião, acho que é um desvio de conduta mesmo, porque existem pessoas que são criadas dentro de lares que os pais são bêbados, no entanto a pessoa não bebe. Quando chega uma certa idade. Existem pessoas que são criadas por pais que já roubaram, já fizeram todos os tipos de coisas erradas na vida, né? Já usaram drogas, no entanto a pessoa não é drogada nem ladrão. Então eu acho que isso é muito da conduta da pessoa, né? Da conduta. E nós temos um outro grande problema no Brasil. Por exemplo, você é um cidadão honesto. Se você decidir sair a candidato, você não sai sem entrar em um partido. Não tem como você dizer, olha, gente, eu sou candidato, minha foto vai aparecer na urna com o meu nome e eu sou candidato. Você tem que entrar em um partido. E aí nesse partido vai ter a turma que são chamados de cacique. Quem são o cacique? É o líder do partido, é aquele que manda no partido. É como se ele fosse o dono do partido. Se você não andar na conduta daquele partido, o cara pode expulsar de lá. É o que nós estamos vendo ali com o PSL. Então, cria-se situações,
por exemplo, que o líder do partido é um corrupto. É um corrupto de natureza. E esse cara, ele vai tentar levar o partido a defender leis que elas, na verdade, joguem uma cortina de fumaça na corrupção, para proteger aqueles que são corruptos. Nós vimos agora alguns corruptos serem presos, mas não permaneceram por muito tempo. Já estão soltos. Então você percebe que eles criam leis para que eles possam também ser protegidos pelas mesmas. E aí está o problema. Essas leis não alcançam apenas eles, passam a alcançar a sociedade. E é isso que a sociedade não entende. Aí o camarada mata, foge, você sabe muito bem disso, não foi preso em flagrante, né? E aí você fica lá assustado. Mas o camarada veio, deu um depoimento e a polícia soltou. Ué, o que é que o delegado vai fazer? Ele tem que obedecer aquilo que o juiz determinou, né? Então você veja que a corrupção, ela é uma via de conduta do ser humano, e não é só na política. Eu sou pastor de igreja, nós vemos corrupção nas igrejas. O cidadão desvia dinheiro da igreja, fica rico, quando ele deveria administrar bem os recursos que entram em favor do povo. Tem cidades, por exemplo, que as igrejas entram milhões, e tem templos que estão caindo, não tem cadeira, não tem ar-condicionado, mas você vai na casa do cidadão, é um palácio. Então, quem vem para o evangelho e quer enriquecer, está no lugar errado. A Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário, não ate a boca do boi que trabalha ou debulha. Quem prega, viva do altar, entendeu? Porque quem está no altar, coma também do altar. Mas a corrupção, ela começa, não é lá, ela começa embaixo. O cidadão que vai para a política, quando ele apronta esse tipo de coisa, é porque em qualquer lugar ele já iria aprontar. É um desvio de conduta, é imoral, é imoralidade. Porque, veja, nesse caso, quantas pessoas estão morrendo sem direito à saúde? Quantas pessoas não têm direito ao saneamento básico, não têm água, não tem luz em casa? Você vai cavar um poço lá no Nordeste ou no Norte para ajudar aquelas famílias, os cangaceiros vêm lá, fecham e ainda ameaçam de morte, porque é um cabresto eleitoral. Quem já foi para essas regiões e conhece, sabe que lá existem famílias tradicionais, que o pai foi governador, o filho foi governador, agora está o neto, e o monopólio é da família. Havia até um tempo de cangaço lá. O grande problema é que o brasileiro, ele não se informa, ele estuda, a natureza do brasileiro já é de não ler, não ter entendimento do que está acontecendo, e assim nós não vamos conseguir mudar o nosso país. As nossas faculdades estão dominadas pela esquerda. Os nossos jovens estão se alimentando do que a esquerda diz. Eles não procuram buscar os conceitos filosóficos da direita, ou da direita voltada para o centro, né? Não os extremistas, mas eles estão alienados. Veja, 16 anos de PT no Brasil. O que essa geração aprendeu? Aprendeu a rebolar, igual a Anitta. As salas de aula, me perdoem, não em todas, mas você via aquela sala de aula que parecia um chiqueiro, os caras fumando maconha nas universidades, repito, não todas, professores tentando enfiar ideologia de gênero pela goela dos alunos. Se você responde, os outros vão, porque acha bonitinho a menina rapar o cabelo de lado, enfiar um tipo de brinco chamado piercing no nariz, na orelha, querer ser homem. Você vê meninas bonitas aí, de repente vai para uma faculdade, muda totalmente a cabeça. Não, eu li o livro de fulano de tal. Então, a educação foi sucateada. Existem crianças hoje que não sabem a tabuada. Você sabia disso? Você pergunta para ele quanto é 9 vezes 9,
ele vai procurar na calculadora. O Brasil vende lápis com a tabuada. Por quê? Porque os alunos não conseguem dizer quanto é 9 vezes 9, 9 vezes 5. Quando eu estudei física, química, matemática, ainda peguei uma época que os professores voltavam para o ensinamento. Agora, hoje, voltam para a ideologia. O professor quer falar quem os nossos filhos devem seguir, né? Quem os nossos filhos devem ouvir. Os nossos professores querem ensinar o menino que ele não tem sexo definido, que ele pode ser uma menina. É uma porcaria, é um lixo. As nossas escolas estão sucateadas, nossas escolas não têm ar-condicionado, as mesas da maioria são tudo arrebentadas, as salas sujas, né? Alimentação, aonde já se viu, os caras têm coragem de desviar dinheiro público da alimentação, aonde já se viu uma criança chegar no colégio e comer uma bolacha, tomar leite, né? Leite com café, um pouquinho de leite com café, e passar todo aquele momento, infelizmente, com fome, porque os caras têm coragem de desviar dinheiro público. É uma vergonha. O povo não reage, o povo fica quieto. Nós tínhamos que exigir os nossos direitos, não é quebrando patrimônio público, não é ofendendo pessoas, dizendo que vai matar. Não é assim. Nós respondemos essas pessoas tirando elas no voto, né? Não reelegendo, mostrando para eles que quem ficar lá ou faz o que a população quer, ou na próxima eleição vai sair fora. Nós temos que arriscar em novas pessoas até que o Brasil comece a dar certo. Nós estamos exigindo agora do presidente algo que é impossível. Quase 40 anos de uma esquerda no Brasil. Vamos mudar o país em 2 anos, em 4 anos? Não vai. Isso aí vai ter que ser um crescimento, como se planta uma semente na terra e com o tempo ela vai crescendo até frutificar. Não vai mudar as coisas agora. Agora nós precisamos entender qual é a nossa participação nisso. Você cristão que está me ouvindo, passe a ler mais a respeito do que a Bíblia diz da política. José era político. José era político, mas não se contaminou. Veja o país em que nós estamos vivendo. José, no tempo da crise, ajuntou alimentação para sustentar o povo quando a crise passou. Então é necessário nós entendermos que nós, como cidadãos terrenos, precisamos exigir, buscar, falar mais de política, não eleger qualquer um, sabe? No tempo de política, vem um monte de gente dentro das nossas igrejas, que não defende os nossos conceitos, que às vezes vão tomar passe no centro de macumba. Aí os nossos pastores dão um microfone para esse povo, colocam eles em cima da tribuna, eles saudam a gente com a paz do Senhor, abraçam, dizem que vão defender as nossas questões. Quando acaba a política que eles ganham, eles nunca mais voltam e fazem coisas contra a igreja. É por isso que aqui os políticos não sobem em cima da tribuna, nem falam no microfone. Quem orienta os crentes sou eu, como pastor desta igreja. O que me dói na alma é que a liderança evangélica está tendo oportunidade de orientar o seu povo, mas não fazem conchavos políticos para colocar nos seus filhos. Não, dá emprego para o meu filho, está tudo resolvido. Fazem conchavos com a igreja, usando a igreja de cabresto eleitoral, enquanto a sociedade está morrendo. A igreja foi chamada para fazer a diferença, orientar a nossa gente, o nosso povo, que nós temos direito sim. A minha filha está num colégio municipal, ela tem direito de ter bons professores. Os nossos professores recebem uma miséria. Meu Deus, gente, enquanto um senador da república recebe 25 mil reais livre, fora as regalias, um deputado 33 mil reais livre, um professor trabalha o dia inteiro para receber 2.500 reais, 3 mil. Isso é uma vergonha. É um país que não está preocupado com a educação. Os nossos médicos ralam. Agora os nossos enfermeiros estão quase exaustos de tanto trabalho, né? Falta máscara, falta produto, falta insumo.
É uma vergonha.